E aí galera, beleza? Resolvi criar esse canal para ajudar vocês com alguns resumos de livros. E o primeiro resumo do canal será sobre o livro Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. O livro em si é transformador, sério, devo ter lido ele pelo menos umas 4 vezes. O grande objetivo do livro é promover o despertar em nós, e isso ocorre especificamente a partir da separação entre pensamento e consciência. Porém, para despertarmos, precisamos primeiro reconhecer que estamos dormindo dentro da nossa própria mente. Mas o que é a mente? É o processo responsável pela formação dos pensamentos humanos. Assim, ela existe para dar vida a eles. Em grande parte das vezes, não somos nós que produzimos os pensamentos, mas a mente que faz isso. Porém, se não tivermos essa percepção e acharmos que somos nós os produtores, isso criará uma identificação com os pensamentos. Isso é o caminho certo para o sofrimento, uma vez que a mente humana contém disfunções, distúrbios e até uma certa loucura. Qual o maior distúrbio da mente humana? A identificação com o que não é, ou seja, o ego, o falso eu. Toda vez que você se identifica erroneamente com algo, isso é ego, e toda identificação é um fruto da mente, é apenas um pensamento. Portanto, o ego existe somente na mente humana, não tem nenhuma realidade objetiva, não sobrevive sem o processo mental. A base do ego é a identificação, e identificar-se significa fazer de algo o mesmo que si, ou seja, consiste em atribuir a percepção de eu ao que não é. Toda vez que colocamos o sentido de ser em alguma coisa, criamos ego. O ato de identificar-se ocorre por meio do pensamento, e o pensamento só consegue se identificar com a forma. Podemos dizer, portanto, que o ego é a identificação com a forma, seja ela concreta como o corpo físico ou abstrata como o pensamento. Você acha mesmo que todo seu ser pode ser resumido a uma captação sensorial e aos processos mentais que reduzem você a um pensamento? Quem pensamos que somos não tem nada a ver com quem realmente somos. O ego é apenas uma ilusão da mente humana que começou a ser criada quando ainda éramos bebês e nossos pais produziram um som com suas cordas vocais e esse som virou um pensamento na nossa mente. Então eles nos disseram que esse som, ou melhor, esse pensamento, era nosso nome e representava quem nós éramos. Nós acreditamos neles, então pegamos o sentido interior de ser e colocamos nesse pensamento chamado nome. Dessa forma, o fruto natural da mente, o pensamento, ganhou o sentido de ser. Era o nascimento do ego. A partir daí, passamos a colocar a percepção do eu sou em vários outros pensamentos. Dessa forma, criamos uma entidade imaginária que consiste no aglomerado de pensamentos incontidos com a percepção de eu. Isso é o que chamamos de identidade, personalidade, de história pessoal. Tudo isso foi criado pela identificação com o pensamento. Dessa forma, os indivíduos egóicos se tornaram escravos da mente. Mas tudo isso que chamamos de eu e minha história não passa de uma construção mental desenvolvida ao longo do tempo, que só pode ser sustentada pelo pensamento repetitivo. Faça um teste. Distancie-se da sua mente e passe a observá-la de longe. Observe os pensamentos passando. Não se identifique com eles. Apenas observe os pensamentos passando em sua mente. Se você achar conveniente, pause o vídeo e faça a experiência calmamente e bem alerta. No meio da experiência, você pode ter uma surpresa ao pegar um pensamento. Eu preciso fazer isso ou aquilo. Porém, quando você ouvir mentalmente a palavra eu, se pergunte, mas quem eu sou? E não diga nada depois dessa pergunta. Espere a resposta vir. Ela pode demorar um tempo, mas ela virá por meio de um pensamento. Então quer dizer que você é um pensamento? Talvez seja por isso que Descartes disse, penso, logo existo. Mas Eckhart nos avisa que não somos um pensamento. O pensamento é só a origem do ego. O pensamento é somente um produto natural da mente humana. Ele ocorre automaticamente. Não é você quem produz os pensamentos na maioria das vezes. É a mente que faz isso. Portanto, toda vez que você disser que alguma coisa, não é você quem está dizendo. É somente a mente dizendo que você é, e se você acabar se identificando com isso, isso é ego. Se você fosse seus pensamentos, você nem saberia que eles existem. Não poderia observá-los e estaria tão perdido neles que nem saberia que pensa. Assim como quem sonha não sabe que está sonhando. Quando você toma consciência dos pensamentos, é como se você estivesse tendo um sonho lúcido. Quando sabe que os pensamentos são apenas sonhos e nada daquilo é realmente verdade. Você tem consciência que é aquele que está atrás do sonho. Você é o sujeito da experiência, o sonhador. O despertar é justamente isso, acordar dentro do sonho. E como fazer isso? Saindo da mente humana e se libertando dos pensamentos. Isso é consciência, é não estar envolvido pelos pensamentos. Estar vivendo o sonho da vida lucidamente, observando os pensamentos de um lugar chamado espaço interior. Você se tornará assim a consciência por detrás dos pensamentos, aquele que observa a mente. Esse é quem você é de verdade.
Se nós somos a consciência, logo a mente vai querer saber o que é a consciência. Porém, nunca teremos essa resposta no nível da mente porque ela só fala a língua da forma. A realidade da mente é apenas uma bolha limitada pelos sentidos dentro da vastidão da realidade. Nossa verdadeira essência não pode ser reduzida a um pensamento. Ao invés de pensar sobre quem você é, sinta o ser que você é. Quando olhar para o céu e ver as estrelas, os planetas, as formas, verá também que existe uma coisa que chamamos de espaço. Mas o que é o espaço? Para nós é um grande nada e não passamos disso. Esse nada, porém, não existe só fora da Terra. Nós somos um reflexo microcósmico do macrocosmo. Os físicos já descobriram que tudo aquilo que chamamos de concreto, na verdade, é 99% vazio. Não existe nada, ou pelo menos nossos sentidos não podem captar o que existe. A forma concreta não passa de uma ilusão, portanto, em essência, nós somos espaço, consciência. Não tente explicar o que é isso. A mente não é capaz de conceitualizar o que não tem forma. Ela pode sofrer por não conseguir isso, mas saiba que não é você que está sofrendo ou buscando a resposta, é a mente humana. Todos os conceitos que a mente busca e alcança, porém, em si não são mais importantes do que a realidade a partir da qual foram criados. Conceitos são como placas que tentam mostrar o caminho de volta da realidade que vieram. Não se prenda a conceitos, o que importa é a realidade para a qual eles apontam. Quando você se distanciou da mente e passou a observar os pensamentos, criou espaço. Quando você se perguntou quem era e por um breve momento antes de ser perturbado por pensamentos, esteve em silêncio, isso é espaço e é sinônimo de paz. Você nunca é tão você como quando está em silêncio. A consciência, explica Eckhart, é o espaço em que os pensamentos existem quando esse espaço já se tornou consciente de si mesmo. Estar consciente do espaço interno, portanto, é estar consciente de si mesmo. É intensificar a consciência, é o despertar. Sinta o espaço interno que existe em você. Entre nesse espaço. Para algumas pessoas é extremamente difícil entrar nessa dimensão porque estão amontoadas por um turbilhão de emoções no corpo. O que é uma emoção? É uma resposta do corpo à mente. O que está na sua mente vai para seu corpo em forma de emoção. O ego também é composto de emoções. Ele é formado por qualquer coisa que nós identificarmos erroneamente. Uma prática espiritual muito boa é tornar-se consciente do campo energético que você é. Feche os olhos e se concentre na energia pura que é seu corpo inteiro. Se concentre totalmente na energia vibracional que é seu corpo. Se você tiver consciência energética do seu corpo, toda vez que sentir uma emoção negativa surgir nele, poderá tomar consciência direta dela, passará a observá-la diretamente e perceberá que essa emoção ruim vai desaparecer rapidamente. Lembre-se também que a causa de todas as emoções ruins está na sua mente, o que você sente é apenas um reflexo do que está nela. A grande questão é que a maioria das pessoas sabem disso, mas continuam a sofrer, continuam a cultivar pensamentos negativos. Algumas pessoas até gostam disso. Isso não é loucura uma pessoa gostar de ter emoções negativas no corpo? Muitas vezes, porém, não é a pessoa que quer sofrer, mas uma entidade que habita o corpo dela, e essa entidade é chamada corpo de dor. Ela é um campo de energia negativa acumulado ao longo do tempo, e seu alimento é mais energia negativa. Portanto, esse corpo de dor gosta de nos enganar por meio da mente humana, estimulando-o a produzir pensamentos de um falso prazer no sofrimento. E caso achemos que os pensamentos somos nós, acharemos então que gostamos de sofrer. Isso é uma ilusão criada. Ninguém em estado de consciência gosta de ter emoções negativas no corpo. Outra forma, se não a melhor, de acabar com a felicidade é focar no único momento em que a vida se desenrola, o momento presente. O agora deve ser o ponto focal da sua vida, sempre. Se você estiver triste, por exemplo, olhe o mundo ao seu redor e verás que na maioria das vezes o sofrimento está somente na sua mente. Observará que toda a sua felicidade é gerada somente por pensamentos. O sofrimento, na maioria das vezes, é apenas cultivado dentro da própria mente. Muitas vezes as pessoas sofrem sem necessidade alguma. Atente-se aos pensamentos que vêm e vão na sua mente. Seja uma presença consciente e muitos dos sofrimentos acabarão. O agora também é uma das pontes para sair do ego. A principal, aliás, porque o ego se alimenta do tempo. Mas você já parou para observar que o passado e o futuro não existem? Ou melhor, não existem fora da mente humana? Se você pegar uma foto antiga, por exemplo, você pode até ter uma percepção de tempo. Verá um rosto mais jovem nela. Mas você estará vendo essa fotografia no agora. Quando você se lembrar de qualquer coisa que fez no passado, ou imaginar algo que fazerá no futuro, você faz isso tudo no agora. Tudo isso que você chama de passado e futuro não passa de pensamentos dentro da sua mente. Tudo sempre aconteceu e acontecerá no agora.
Eis o paradoxo do tempo. Tudo parece estar sujeito ao tempo, mas tudo acontece exatamente no agora. Por mais que você tenha provas de um passado, você não vivencia ele diretamente. Ele só existe no agora. E o passado e o futuro não passam de um sonho da mente realizado no momento presente. Portanto, fixe no agora. Uma das melhores formas de estar presente é por meio da respiração consciente. Toda vez que você estiver consciente da sua respiração, você estará ancorado no agora e livre da mente humana, além de estar se tornando consciente da dimensão sem forma do ser, uma vez que a respiração não tem forma. Portanto, crie o hábito de respirar conscientemente toda vez que se lembrar. Respire profundamente. Na verdade, perceba a respiração. Respirar é algo que o corpo faz automaticamente. Apenas observe a respiração e esteja consciente dela. Algumas pessoas, porém, querem fugir do agora. Eckhart nos explica que você não pode lutar contra o que é. Na verdade, você até pode, mas vai acabar sofrendo por isso. Mentalmente pode ser dolorido, mas o que é. Portanto, aceite-o agora, não resista a ele e você não sofrerá. Aceitar o momento presente não quer dizer que você não possa alterá-lo, mas que fazerá isso sem sofrer, sem tentar lutar contra o que é. Além de que, quando essa aceitação interior ocorrer plenamente, você terá até mais forças para praticar mudança, pois estará com a corrente da vida e não lutando contra ela. Quando aceitamos o que é, entramos em consonância com a vida, que é essencialmente o agora. Não resistir internamente ao que é o primeiro passo para a mudança e para o não sofrimento. Outro caminho para o não sofrimento é o desapego. E como ser desapegado? Não se identificando com nada. Simples assim. Se você não atribuir a percepção de eu a um objeto, uma pessoa e criar o senso de meu, não sofrerá quando se forem, porque tudo passa, tudo é transitório no mundo das formas. Se você acha que algo é seu, saiba que nada nunca foi ou será seu de verdade. O sentimento de posse não passa de uma ilusão. Por exemplo, se uma pessoa aponta por um prédio e diz que o prédio é dela, ela pode ser considerada louca ou rica, mas no fim das contas ela sempre é louca. Você acha mesmo que uma pessoa pode ser realmente dona de um prédio? As pessoas só acreditam que essa pessoa é dona e respeitam porque acham que a pessoa comprou ele, mas o sentimento de propriedade, apesar de útil na vida em sociedade, não passa de uma ilusão criada na mente das pessoas em que elas acreditam. Nada pode pertencer de fato a ninguém. As posses estão somente na mente humana. Quando o dono desse prédio morrer, o prédio irá continuar existindo, o que prova que ele nunca pertenceu de verdade a ele. As pessoas só acreditavam que pertencia. O prédio em si também irá desmoronar um dia, porque nada nessa vida é para sempre, e todas as coisas passam. Portanto, não se identifique. Colocar o sentido do seu ser em alguma coisa é assumir o sofrimento. Quando você estiver triste, lembre-se, isso passará. Quando você estiver alegre, lembre-se, isso também passará. Quando sentir ou tiver qualquer coisa, lembre-se, isso também passará. Isso não quer dizer que você não deva aproveitar as coisas boas da vida. Pelo contrário, quer dizer que você deve apreciá-las muito melhor, sabendo que elas passarão. No entanto, quando isso acontecer, você não sofrerá, porque reconheceu a natureza transitória de todas as formas. Por fim, no livro tem a história de um rapaz que não tinha nenhum carro, mas acabou ganhando num sorteio um. Seus amigos a princípio chamaram de um cara de sorte, mas ele humildemente disse: "Pode ser." Algumas semanas depois, porém, dirigindo esse carro, ele sofreu um acidente e foi parar no hospital. Seus amigos chegaram nele e chamaram de azarado. Novamente ele disse: "Pode ser." Quando ele estava no hospital, no entanto, sua casa veio a desmoronar por causa de uma tempestade. E se ele não estivesse no hospital, provavelmente não estaria vivo para dizer "pode ser" quando seus amigos o chamaram de sortudo. O que quer dizer esse "pode ser" do rapaz? É que ele não julga os acontecimentos, ele deixa serem como é, não os rotula como bem ou mal, feliz ou infeliz, ele pratica o não julgamento. Essas três coisas, a não resistência, o não julgamento e o desapego, são a tríade do não sofrimento e de uma vida iluminada. Para concluir, o novo mundo é o reflexo do surgimento de uma nova dimensão da consciência, criada a partir da separação entre pensamento e consciência. Isso é o despertar. Saiba que você não é sua mente, mas a consciência que está por detrás dela, consciente de si mesmo.